Olá, galerinha. Hoje nós vamos conversar sobre metropolização do espaço. Geografia, professora Magna Lacerda. Metropolização é o que ocorre quando há uma concentração do crescimento populacional em algumas cidades. Essas cidades passam a ser chamadas de metrópoles e se caracterizam pelo recebimento de grandes contingentes de novos habitantes, o que as obriga a desenvolver cada vez mais infraestrutura e serviços para atender a esses cidadãos. Quando eu me refiro à infraestrutura das cidades, eu estou me referindo aos serviços de saneamento ambiental, aos serviços de energia, serviços de transporte e serviços de telecomunicações. Com isso, essas cidades passam a se tornar mais importantes e a influenciar outras cidades vizinhas, ou, dependendo da escala, influenciar o resto do país ou o resto do mundo. Observem que nós temos aqui um esquema clássico. Nesse esquema clássico, a metrópole regional, ela influencia a metrópole regional, que por sua vez influencia o centro regional, que por sua vez influencia a cidade local, até essa influência chegar à vila. No esquema atual, eu tenho uma metrópole nacional e a sua influência incide diretamente na metrópole regional, centro regional e cidade local. Ou seja, há uma influência da metrópole nacional direta no resto do país. E, por sua vez, a cidade local influencia a vila. Vamos conhecer um processo chamado de conurbação. O que seria uma conurbação? Esse processo teve início nos países centrais, junto com o processo de urbanização influenciado pelo desenvolvimento das indústrias. As metrópoles apresentaram por muito tempo ritmo de crescimento populacional superior ao verificado nas cidades médias e pequenas cidades. O crescimento dessas cidades originou conurbação, ou seja, originou conurbações, que nós podemos dizer que é a junção dessas áreas urbanas, né? Ou a junção de duas ou mais cidades. Essas metrópoles, elas passaram a crescer e a se encontrar fisicamente com outras cidades vizinhas. Então, nós vamos conhecer o processo de conurbação através desse esqueminha aqui. Eu tenho a cidade A e a cidade B. Essas duas cidades estão separadas por uma área não urbanizada. Mas com o crescimento urbano, essa cidade A, ela cresce tão significativamente. A cidade B também cresce tão significativamente que eu vou ter a formação de uma área com uma interação entre as cidades, uma área em que os serviços de infraestrutura são comuns, uma área em que há uma interseção. Essa área C, ela então será uma área conurbada. Nós temos aqui um outro exemplo que traz a mesma informação, né? Eu tenho aqui a formação de duas áreas que são vizinhas e são distintas e elas apresentam uma continuidade urbana entre si. Quando eu falo de uma área que apresenta uma continuidade urbana, nós podemos verificar isso na prática. Às vezes, estamos passando por um município, numa área urbana, e entramos em outro município, e se não observarmos uma indicação através de placas, nós não vamos nem perceber que saímos de um município para o outro, porque as áreas estão conurbadas, estão juntas, né? São áreas distintas, mas que apresentam uma continuidade. Isso é conurbação. Alguns exemplos são as metrópoles de Londres, Paris e, posteriormente, Nova York e Tóquio. Bom, uma conurbação, ela vai gerar também uma região metropolitana. As regiões metropolitanas, elas são definidas como sendo um conjunto de municípios contíguos
conurbados e integrados a uma cidade principal. Essa cidade principal é a metrópole, com serviços públicos e de infraestrutura comuns. Então, observem aqui nessa imagem, eu tenho aqui a região metropolitana de São Paulo. Então, eu tenho uma área central, né, o centro, e áreas, né, periféricas, todas ligadas a esse centro. Então, elas possuem serviços públicos e de infraestrutura comuns. Isso é um exemplo de uma região metropolitana. Por quê? Porque nessa conurbação eu tenho uma metrópole, que no caso é São Paulo. Então, veja, nós temos a seguinte situação. Eu trouxe aqui para vocês a junção de vários centros urbanos, como aqui no primeiro exemplo aqui, né, nessa tonalidade amarela, bege. Nesse primeiro exemplo, eu tenho as cidades de Santo André, as cidades de São Caetano do Sul e mais 4 municípios que formam uma conurbação apelidada de a Grande ABC Paulista, certo? Mas vocês vão observar que quando numa conurbação, aqui eu vou dar um exemplo da região metropolitana de São Paulo, quando numa conurbação contiver uma metrópole, então eu vou ter uma região metropolitana. Então, só para a gente fechar o pensamento. 2 cidades, elas crescem, né, de forma contígua, elas se juntam, formam, então, uma área conurbada, uma área comum entre as duas, certo? São municípios distintos, mas formam uma área conurbada. Nesse processo de conurbação, se essas cidades que crescem em direção às outras, né? Se eu tenho aí uma metrópole e as várias cidades, elas crescem ao redor dessa metrópole, então eu vou ter uma região metropolitana, certo? Aqui, nós temos uma área conurbada, eu peguei aqui um exemplo do Paraná, do estado do Paraná, município de Paysandu e o município de Maringá. Nós temos uma área conurbada entre esses 2 municípios. Da mesma forma, entre Maringá e Sarandi. Observem que aqui à esquerda eu tenho 3 municípios e uma área conurbada entre eles, uma área de interseção, uma área de interação entre esses municípios. Muito bem. Esse processo, a conurbação, quando ocorre entre 2 ou mais metrópoles, provoca a formação de uma outra estrutura urbana chamada de megalópole, que são conurbações de 2 ou mais regiões metropolitanas ou de metrópoles. Então, vamos seguir o nosso esquema. Eu tenho o crescimento das metrópoles brasileiras, mais o aumento das cidades situadas em seus arredores. Isso vai ser igual à junção de 2 áreas urbanas. A junção dessas áreas urbanas, nós já conhecemos, que é o processo chamado de conurbação. A conurbação, então, ela vai formar uma região ou uma área metropolitana, que juntas vão formar o que nós conhecemos como uma megalópole. Então, se eu tenho a junção de 2 áreas metropolitanas ou 2 metrópoles, eu tenho, então, uma megalópole. Algumas considerações finais, pontos negativos e pontos positivos da conurbação. A conurbação pode trazer diversos problemas às cidades, posto que pode afetar o sistema de transporte, aumentar a violência nas cidades, diminuir a qualidade de vida, dentre outras situações importantes. Além disso, pode gerar conflitos entre as estruturas administrativas e políticas das cidades envolvidas, porque vocês devem ter observado que a conurbação, ela vai formar uma área comum. Nessa área, nós vamos ter serviços públicos comuns, nós vamos ter infraestrutura comum. Então, pode gerar algum conflito
político, de questão relacionada à competência para a resolução dos problemas sociais dessa área, isso é um ponto negativo. Por outro lado, isso pode facilitar a vida das pessoas que estão em busca de oportunidades, melhor sistema de saúde, de educação, de lazer, dentre outras questões importantes. Então, muito obrigada pela presença de vocês na aula. Até o próximo vídeo.